Olá, meus irmãos. Olá, meu irmão, minha irmã, meus amigos. Estamos de volta aí para gravar mais um vídeo com uma mensagem muito importante. A mensagem desse vídeo, irmãos, é sobre a importância da evangelização. Lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta, meus irmãos, foi uma das últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos. Momentos antes de ser recebido no céu, após a sua ressurreição, tendo ficado ainda junto aos discípulos por 40 dias. Estas foram praticamente suas últimas palavras, estando ainda na terra. Logo depois disso, foi elevado aos céus. Nas suas últimas instruções, meus irmãos, é que Jesus nos deu a ordem do ide. Seus discípulos estavam sendo incumbidos de uma missão muito importante, a missão de ensinar a todas as pessoas do mundo inteiro tudo o que Jesus havia ensinado a eles. Mas não apenas ensinar o que ele tinha ensinado a eles, e sim ensinar as pessoas a guardar, a obedecer a todos os seus mandamentos, a colocar na prática de suas vidas os seus ensinamentos. Os discípulos receberam a missão de ensinar as pessoas a viverem como Jesus tinha vivido, a pensar como Jesus pensava, a falar como Jesus falava, a amar como Jesus amava, a agir e reagir como Jesus agia e reagia. Ensinar as pessoas a serem semelhantes a Jesus. Eles deveriam agora pregar o evangelho que Jesus tinha pregado a eles. Agora, eles estavam deixando de ser apenas ouvintes da palavra de Deus para se tornarem protagonistas no plano de salvação da humanidade. O plano de Deus para salvar a humanidade que estava decaída e afastada do amor de Deus. Com a obra da redenção consumada na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor Jesus, foi aberto o Santo dos Santos. E todos nós agora podemos ter acesso ao lugar santo, ao trono de Deus. Por quê? Porque deixamos de ser apenas criaturas e passamos a ter o direito de nos tornarmos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Receberam a grande missão de ir pelo mundo para fazer discípulos. O discípulo, meus irmãos, é aquele que ouve, que entende, aprende e passa o que aprendeu adiante. O discípulo aprende para ensinar. É diferente de ser aluno. O aluno aprende para si mesmo. Ele guarda o conhecimento adquirido. O discípulo não é assim. O discípulo aprende para se tornar ensinador. E aqueles homens, meus irmãos, que foram escolhidos cuidadosamente por Deus, se tornaram tão importantes no plano de Deus que, graças a eles, o Evangelho chegou até nós nos dias de hoje.
eles sofreram muitas adversidades, tiveram muitas dificuldades, muitas e grandes lutas. Todos foram perseguidos, muitos foram torturados, muitos outros foram assassinados, outros foram jogados às feras em arenas para deleite de multidão de pessoas que assistiam extasiadas nossos irmãos serem comidos vivos. Alguns outros ainda serviram de tochas vivas para iluminar os jardins do palácio de um imperador maníaco e cruel. A verdade, meus irmãos, é que fizeram de tudo para que aquela seita não prosperasse. Mas não era uma seita como eles pensavam. Era algo que fazia parte do plano de Deus para salvar a humanidade do pecado. Mesmo com tudo isso, aqueles homens e aquelas mulheres escolhidas por Deus foram vencendo todas as dificuldades. Foram avançando. Quando necessário, se escondiam, recuavam um passo para poderem avançar dois. Estavam nas mãos de Deus. Deus estava no comando. A obra era de Deus, não era dos homens. Então, os evangelistas foram avançando. O evangelho foi sendo pregado. Discípulos foram sendo formados. Homens de Deus foram sendo levantados. E assim chegamos nos dias de hoje. Chegamos nos dias da consumação dos séculos. Chegamos nos dias finais da história da atual humanidade sobre a face desta terra conhecida. E o que vemos então hoje? Uma humanidade completamente corrompida pelo pecado. Gente totalmente afastada de Deus. Apesar de todos os esforços dispendidos por aqueles que pregam o Evangelho, cada vez vemos mais pessoas que não querem saber de Deus. Muitas pessoas que não dão importância para a única coisa que realmente tem valor nas nossas vidas. Não dão importância para a sua imortalidade. Sim, todos são imortais. Todos vão viver para sempre. Ou você é daquelas pessoas que pensam que no dia em que este corpo corruptível deixar de funcionar, tudo acaba. Não, não acaba. Aí é que tudo começa. Aí é que começa a eternidade, a nossa eternidade. Apenas o corpo físico é que vai se deteriorar e volta ao pó, que foi de onde ele veio. Mas a nossa essência, a nossa alma, a parte de nós que é responsável por todos os nossos sentimentos, continuará viva para toda a eternidade, em algum lugar eterno, para sempre. Então, meus irmãos, a quantidade de pessoas que vivem nos dias de hoje e que se preocupam apenas com esta vida material é que é assustadoramente grande essa quantidade de pessoas. Pessoas que vivem apenas para usufruir das delícias
e dos prazeres que esta vida terrena proporciona. Não se dão conta que isso tudo vai acabar um dia. E esse dia pode ser hoje, ou amanhã, ou quem sabe daqui a uma semana, pode ser a qualquer momento, não se pode saber. Estamos nos dias finais. Estamos no fim dos tempos. Estamos nos aproximando da consumação dos séculos. Qualquer um pode ser chamado a qualquer momento. A volta de Jesus para buscar a sua igreja está muito perto de acontecer. Enquanto não formos chamados e enquanto Jesus não vem, precisamos escolher qual será a nossa eternidade. Precisamos escolher Jesus, que é o caminho, é a verdade, é a vida, o único caminho que leva à eternidade com Deus. Qualquer outro caminho, diferente desse, vai nos levar para a eternidade do inferno. Nós, como cristãos e filhos de Deus, ainda temos a grande missão de pregar para todo mundo como se pode chegar à salvação e viver a eternidade no reino de Deus. É nosso dever obedecer o ide de Jesus. Não podemos nos calar, principalmente agora, em que tudo está muito perto de se cumprir. Quanto mais pessoas, quanto mais almas nós conseguirmos despertar para que acorde dessa sonolência, para não serem enganadas pela falsidade e pelas fantasias deste mundo, perdendo assim a sua vida eterna com Deus, sendo levadas para a maldição eterna. Quanto mais pudermos despertar pessoas, encherá o coração de Deus de alegria e teremos um grande galardão nos céus. Mas, para isso, meus irmãos, precisamos pregar com amor, não podemos nos calar. Essa é a importância da evangelização, salvar almas. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Que todos os homens, todos os seres humanos sejam salvos. Pregue, meu irmão, pregue, minha irmã. Pregue na sua casa, para os seus familiares, no seu trabalho. Faça seu trabalho, mas pregue para seus colegas e até mesmo para os seus chefes. Faça a sua parte. Não seja responsabilizado por uma alma que estava ao seu lado e se perdeu porque você deixou de pregar para ela. Vamos fazer as pessoas à nossa volta entenderem qual é o verdadeiro sentido da nossa vida. Estamos nesta vida para servir a Deus, salvando almas e a nós mesmos. Tudo para a honra e a glória do seu nome. Obedecer o ide do nosso amado Mestre, para pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura, até os confins da terra. Que Deus lhe abençoe. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, agora e sempre. Amém.